E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí, sobre isso, tem uma série de coisas para falar. Algumas envolvem o agronegócio, mas antes, ainda para complementar a questão do banqueiro, olha só isso daqui. Quem diz é o Lauro Jardim, do Globo, que sabe muito bem quando fala do PT. PT começa a abrir o jogo do que fará na economia. E não está abrindo para as pessoas comuns. Não está abrindo para as pessoas comuns. E essa movimentação, eu acho que diz muito, mas muito mesmo. Porque pensa. O Lauro Jardim, o jornalista mais importante do Globo, está avisando para inúmeras pessoas que leem o Globo, né, essa galera do mercado financeiro, etc., que olha só, as informações sobre a economia e um possível governo Lula estão no ar. Aí pensa que você é um cara do mercado financeiro, que informação é dinheiro, quem tem informação primeiro sai na frente. Imagina não ser o seu grupo que tem essa informação. Você vai ficar um pouco incomodado. Ou então, pelo menos, você vai tentar chegar nessa informação. E a matéria do Lauro Jardim diz que Lula costuma ser vago sobre o que fará na economia se vencer a eleição, mas aos poucos alguns petistas abrem mais o jogo. Alexandre Padilha conversou na semana passada com um grande investidor estrangeiro na sede da XP. Meu amigo, peraí, não é a primeira, não é a segunda, é pelo menos a terceira vez nesse ano que o Padilha tem alguma coisa na XP? Conversando, não é com o investidor nacional, é com o investidor estrangeiro. Quer entregar o nosso país para quem? E a informação privilegiada, primeiro para eles. Essa é a forma? Isso daqui é o pragmatismo e sensatez do Benchimol? É assim que o Benchimol quer crescer? É isso daqui que se tornou a XP? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso é uma coisa importante. Gente, olha só. Se você quer ser candidato a presidente, em tese, assim, numa boa, eu parto do pressuposto que você quer liderar o país para transformar o Brasil num lugar melhor. E se você tem bons projetos, se você tem, sabe, um pleito honesto, ideias que vão melhorar a nossa nação, que vão fortalecer a nossa economia, vai reduzir o desemprego, vai melhorar a vida do empresário, você vai contar isso nos quatro cantos do país. Porque você quer ajudar. Você quer fazer o Brasil prosperar. Mas não. O PT está revelando isso de forma secreta dentro da XP do Benchimol para investidor estrangeiro. Mas como assim, irmão? Revela. Não é coisa boa. Não é coisa boa. Conta. Porque o investidor estrangeiro dentro da série XP tem que saber primeiro. Padilha prevê ainda uma transição difícil. Mais do que isso, não vai ter transição, pois os ministérios do atual governo devem se recusar a abrir os dados do governo, ou seja, o PT só teria acesso aos números reais a partir de janeiro. Eu não sei, quando eu li esse parágrafo, eu fiquei com um sentimento seguinte, ó. As informações para valer, né, do que a gente vai fazer, a gente só vai poder divulgar a partir de janeiro. Ou talvez, né, até janeiro a gente pode pensar muita coisa, pode começar a soltar, então é bom você ficar bem próximo, né? Fica próximo da gente, que assim que a gente tiver uma ideia, a gente te conta. Pessoal, conta, dá entrevista de imprensa, revela. Você divulgar informações. Gente, qualquer coisa que você tá falando, principalmente se você é um candidato a presidente e se você vencer, imagina você falar o seguinte, ó. Ele fala, nessa matéria diz que fala sobre, sei lá, imposto de renda, as besteiras assim, mas vai que o Padilha chega lá e fala, não, a gente vai focar aí na questão do, sei lá, energia nuclear. O cara fala, é? O cara vai lá e começa a comprar ações aí do mercado de, sei lá, de produção de energia nuclear, coisas relacionadas ao tema. Isso aqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Eu não sei como essa galera consegue soltar uma nota dessa com tranquilidade, achando que isso aqui é bonito. Mas vamos continuar. Juntando ali o que o Aldo Rebelo tava falando, que o PT quer entregar aí o meio ambiente para as ONGs, embaixada na Noruega. Eu não sei porquê, algo assim, sabe? Deu um clique na minha cabeça.
Eu falei, bicho, eu vou ver o que foi que o Lula falou com a Marina Silva. A gente já tinha comentado nesse vídeo. E olha só que as coisas cabeludas, inclusive tem tudo a ver com essa questão das ONGs, etc. Olha isso daqui primeiro. Então eu vejo a Marina muito mais calejada, muito mais experimentada e eu diria até mais ousada, porque o programa que ela apresenta é um programa ousado num país que precisa levar mais a sério a questão ambiental e a questão do clima, porque o mundo está exigindo do Brasil um comportamento civilizado. Um comportamento que nos obriga a ter em conta que não haverá discussão sobre projeto de desenvolvimento se você não colocar a questão ambiental na mesa e no programa. Até porque tem muita gente nos vigiando, tem muita gente olhando o que o Brasil está fazendo. Depois que nós deixamos a presidência, foi liberado mais de 350 novos agrotóxicos, coisa que não é necessário. Ele fala que basicamente o Brasil não é civilizado. Tem pessoas monitorando o Brasil. O mundo está exigindo. Qualquer projeto de desenvolvimento passa pela Agenda Verde. E diz que desde que eles deixaram o governo, números absurdos aconteceram, como a liberação de mais de 350 agrotóxicos. Primeiro lugar, não existe agrotóxico, existe defensivo agrícola. Se o Lula tá chamando de agrotóxico, é porque ele tá com raiva. Ele tá jogando baixo. Ele quer fazer o quê? Quer proibir? Quer proibir o uso do defensivo agrícola? Por que eu digo isso? Agência pública. Se eu não me engano, o Sakamoto escrevia aqui na agência pública, tinha alguma ligação. Se eu não me engano, posso estar bem enganado. Mas, levantamento de pesquisadora mostra que quase metade dos agrotóxicos aprovados no governo Bolsonaro são banidos na União Europeia e a maioria dos produtos são usados em plantações de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Tá, e daí que é banido na União Europeia? E daí? Ele faz mal? Nas quantidades que eles são utilizados no Brasil, tem pesquisas mostrando que eles fazem mal? Eu não tô nem para a União Europeia. O uso deles, fala assim, não, a gente fez aqui um estudo. O impacto é esse. Qual é o impacto? Não, o cara não fala. Olha qual é o viés da matéria. É falando sobre o que a União Europeia acha. O que a União Europeia acha. Não é não, faz bem ou faz mal. Não importa. Na União Europeia não tem. É banido. Aí você vê. O Lula fez questão de destacar na sua sabatina do Jornal Nacional a questão lá do arroz do MST, do arroz orgânico. Não usa defensivo agrícola. Não usa nada. A turma do MST está na vanguarda da luta contra o defensivo agrícola há anos. Essa postagem aqui, por exemplo, é de 13 de outubro de 2020. Isso daqui foi um encontro. Aí, ó, encontro com Vandana Shiva e convidados. Vandana Shiva foi a ativista, ambientalista, etc., que promoveu a ideia que o Sri Lanka abraçou. Ela é uma das principais responsáveis pelo estado que o Sri Lanka se encontra hoje. Eles baniram o uso dos fertilizantes químicos. E também está aí defendendo, né, essa questão aí de agrotóxico é ruim. Tá aí a turma do Lula. Olha o que o Lula está fazendo. Olha como as ONGs pensam. O Aldo Rebelo acho que não está errado com isso não, que o Lula está entregando o meio ambiente para essa turma. Continuando aqui, eu botei assim plano do PT só para me facilitar na hora que eu achar aqui nos meus vídeos, no recorte. Escuta isso aqui agora. Ou seja, depois que nós deixamos a presidência, ou seja, se parou com o cuidado de diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Depois que nós deixamos a presidência, se deixou-se a preocupação com as reservas indígenas, com as unidades de conservação. Ou seja, começou-se a destruir o Brasil. Ou seja, é que ele está falando. Se ele voltar, pode esperar aí demarcação de terra. Pode esperar uma política, né, muito mais apertada no controle de emissões. E para que nós queremos voltar a governar esse país? Para quê? Para dizer alguma coisa diferente do que a gente já fez. Primeiro, para a gente defender o nosso legado e mostrar que é possível construir um outro país.
Segundo, para a gente dizer alto e bom som que não haverá mais garimpo ilegal nesse país. Não vai ter mais garimpo ilegal neste país. Tá, e o que é garimpo ilegal? O que é garimpo ilegal? Garimpo ilegal é o que não segue a lei. Tá, e se a lei mudar? E se a lei mudar ao ponto que vai ficar impossível para 90% do mercado continuar ativo e só as grandes mineradoras vão conseguir trabalhar, como é o que está acontecendo na Colômbia. O Petro aí, né, tá fazendo uma série de mudanças na Colômbia, não, no Chile. O Boric fez uma série de mudanças que está dificultando a vida. Mas o cara que tem muito dinheiro, né, as grandes empresas, tá de boa. Tá de boa, tá na maciota. E aí, sobre isso, olha só. A União Europeia financiou o Instituto Social Ambiental, organização que é contra a infraestrutura de transporte na região norte, como o ferrogrão, e critica o agronegócio brasileiro. Observação: o ISA parou de mostrar seus financiadores a partir de 2018. E aí você vê, né? Ferrogrão. Direito à consulta aos indígenas deve ser decidido nesta sexta-feira. Estudo revela riscos socioambientais não dimensionados da Ferrogrão. E várias notícias do gênero. A Ferrogrão é uma coisa que você para e pensa, pô, é uma linha férrea. Emite muito menos gases do que caminhões. É muito mais seguro. É desenvolvimento, é emprego. Pô, cara, por que essa turma é contra? Por que essa turma é contra? Não faz sentido. Porque eles são contrários. Tem algo muito errado nisso daqui. Eu tô falando, o que foi legal não vai ter. A esquerda está judicializando para tentar derrubar e tornar ilegal a construção da Ferrogrão. Se dá ver aqui, ó. O relatório ressalta que 23% dos gases do efeito estufa emitidos pelo homem são consequência da agropecuária, da civicultura e do uso da terra. E você vê que esse Instituto Socioambiental, 2017 e 2018, recebeu em 2017 quase 25 milhões e em 2016 27 quebrado da União Europeia. A União Europeia financiando a ONG do Brasil, né? Essa ONG adora o Lula. Adoro o Lula. Adoro o Lula. Ainda sobre garimpo ilegal, demarcação de terras. Sem demarcação, terras indígenas sofrem com invasões e presença de facções. Isso daqui não é uma matéria. Isso daqui é uma série de matérias. Folha publica série de reportagens sobre consequências da política de nem 1 centímetro de Bolsonaro. E aquelas matérias bem feitas, cheias de fotos assim gigantes, sabe? Resolução 500k. Vixe, textão atrás de textão. E só tá começando. Olha o esforço da esquerda de avançar com essa agenda. E o Lula falou que depender dele vai sair do papel. E ainda sobre o que é legal e ilegal e mudanças, o plano do governo do Lula, Fórum CNN, o clima mudou e pede uma nova abordagem. E aí o Francisco Gaetani, ele escreve um textão. A Tsuki, assim, ela conseguiu compilar em um parágrafo, que é o seguinte, ó. Esqueçam a proteção de fronteiras, tanques e soldados para derrubar a Amazônia, a substituição com o novo governo e a criação de uma Secretaria Extraordinária de Emergência Climática será a voz em vários ministérios e fará a Amazônia ser internacionalizada. O que é que o Lula falou no primeiro áudio que eu mostrei para vocês? Qualquer forma de desenvolvimento, não sei se ele usou essa palavra, tem que estar ancorada, né, nessa agenda verde. Esse cara está defendendo a criação de realmente uma Secretaria Extraordinária, emergencial, que pensa o seguinte: você tem um guarda-chuva, essa secretaria ela vai estar acima de todos os ministérios, que é para organizar, para que todas essas medidas, né, todas as políticas públicas estejam de acordo à agenda verde, que o Lula falou que tá vendo aí, né, vai botar para frente. O Lula com a Marina Silva também, ele fala sobre a preocupação dos países desenvolvidos. Você viu que ele falou que a União Europeia está nos observando? O mundo está cobrando do Brasil mais civilidade? E aí eu fico pensando, tá, beleza, escuta isso aqui. Que nós queremos fazer parceria, construir parceria, recuperar os fundos que nós conseguimos criar entre Alemanha e Noruega e arrumar dinheiro.
Obviamente que o mundo rico, que precisa que o mundo do desenvolvimento possa cuidar da questão ambiental, é preciso financiar esse novo modelo de desenvolvimento socioambiental. Peraí. E o Brasil... Peraí que eu não entendi. Vamos ouvir de novo. Que o mundo rico, precisa que o mundo do desenvolvimento possa cuidar da questão ambiental. O mundo rico precisa que o mundo em desenvolvimento possa cuidar da questão ambiental. Ué, mas por que eles não cuidam? Por que eles mesmos não cuidam? Porque o mundo rico não cuida. Porque é a gente que tem que cuidar. É preciso financiar esse novo modelo de desenvolvimento socioambiental. É, né? E o Brasil é um país que pode carrear, que pode chefiar e que pode ser o líder nessa nova discussão. Que lindo, né? Essa nova discussão. A gente protege e eles nos pagam pra isso. O Brasil não sai do lugar, né? Não avança. Mas a gente recebe pra quê? Quem que recebe esse dinheiro vai pra quem, gente? Quem que vai receber esse dinheiro, essa ajuda? Aí, olha só. Sobre o mundo rico. Tá muito preocupado. A União Europeia tá muito preocupada. A Amazônia Azul trouxe aqui um infógrafo, elaborado aqui pela G1, em 11 de julho de 2019. Subsídios agrícolas na União Europeia. Bloco injetou 557 bilhões no setor em 2017. Veja os mais beneficiados: França, Espanha, Alemanha, Itália, Polônia. E o Amazônia Azul fala o seguinte: o Parlamento Europeu está preocupado com o meio ambiente? Não, amigo. Está preocupado com a competitividade do agro europeu, que só existe com subsídios bilionários. O agro brasileiro mais competitivo, né, com mais subsídios, com situação fiscal se deteriorando, resta a narrativa quanto ao nosso agronegócio. É isso aí que é a preocupação, isso daí, ó. Essa é a preocupação. E aí você vê. Olha a preocupação da União Europeia, dos países desenvolvidos. O Parlamento Europeu avança em normas alinhadas aos valores ESG. Rastreamento de commodities, incluindo as brasileiras, pode ajudar a União Europeia a atingir a sua nova meta climática. Eles têm que colocar a regra na gente para atingir a meta deles. Coloca a regra no Brasil para atingir a meta deles. Beleza. Eu tô entendendo. Tá tudo certo aqui. Aí fala o seguinte. Pronto, para começar, já mostrando a diferença de comportamento. Você tem Lula de um lado, batendo continência. Do outro lado você tem Bolsonaro. E por que eu digo isso? Ó? O Brasil, não é o Brasil, é o governo Bolsonaro, já sinaliza que deve questionar a medida junto à Organização Mundial do Comércio, com o argumento de que interfere na livre concorrência no mercado internacional. Para a agricultura de vocês, é um monte de subsídio, e para a nossa, vocês querem colocar um monte de regras. O governo brasileiro considerou a proposta europeia um obstáculo ilegítimo ao comércio internacional. Agronegócio. Olha o que Bolsonaro defende, olha o que Lula defende. E que não terá impacto na redução, desmatamento e degradação ambiental. O Brasil criticou também o sistema de benchmarking embutido na norma, por entender que é discriminatório ao definir um tratamento diferenciado aos países produtores. O que é um benchmarking? É um ranking dos melhores, você bota lá uma classificação. O sistema de benchmarking adotado na nova norma europeia, atribui categoria de risco, no caso alto, padrão ou baixo, para o desmatamento. Dessa forma, a nova regra impõe mais transparência às cadeias de valor do agronegócio, se esse ranking for verdadeiro, né? Quem oferecer risco maior fica sujeito a mais obrigações, como monitoramento por satélite em sua cadeia. E quem apresentar risco baixo cumprirá etapas de due diligence. Aí eu te pergunto, você aí em sua casa, em qualquer lugar que você estiver me assistindo, quem você acha que oferece mais risco? O pequeno agricultor, sabe, que tá lá, seus filhos tomando conta da lavoura, dos boi, das cabritas, ou a gloriosa JBS? Quem oferece mais riscos? A JBS todo mundo confia.
Todo mundo confia. Então a JBS é só aqui um diligente rapidinho e tá de boa. Consegue vender fácil, consegue se capitalizar. Já o pequeno, meu filho, vamos tratar de contratar um monitoramento por satélite, viu? Ah, mas na minha fazenda não tem nem internet. Não é problema meu. Pague. É pelo bem do planeta e para ajudar o Lula. Outra questão polêmica associada à nova decisão do Parlamento Europeu está na definição do que seria degradação ambiental. Isso daqui foi o que eu falei com vocês semana passada. Que a gente tem que começar agora a usar os nossos próprios termos. Que foi quando eu falei, gente, não dá pra gente pegar, por exemplo, o Lula e falar que o Benchimol e o Lula são exatamente iguais. Não são. São bem próximos. Você pegar o Boulos e o Benchimol e falar, beleza. A Tabata do Amaral já é bem parecida mesmo, viu? Capaz de até rolar, se fosse mais jovem, né? Se fossem solteiros, quem sabe até dava casamento. Mas você vê assim que tem várias coisas. E aí eu falei pra vocês que nos Estados Unidos hoje já tem um movimento que é contrário a essa galera. Na verdade, uma parte da direita americana já atribui, né, a turma que vai da esquerda mais comunista aos liberais, progressistas, globalistas, um termo de woke, que na tradução seria acordado. E o que seria isso daí? Eu vou vendo a galera que espécie de justiceiro social. Eles estão acordados para os problemas do planeta. Eles estão acordados para, sei lá, questões ligadas à equidade, questões ligadas a problemas socioambientais. Eles estão tão ligados que você vê, por exemplo, a turma liberal progressista, eles têm que obrigar as empresas a colocar pessoas, né, que fazem parte de grupos de minoria nos seus conselhos para poderem estar listadas na Bovespa, sabe? E você vê que no fim do dia são várias e várias políticas que, cara, tá na parte de todo mundo da esquerda. Eles estão conectados isso daí, né? Estão acordados para os problemas. E eu falei, temos que vir com a nova linguagem. Se a gente parte da premissa, por exemplo, de conversar sobre agronegócio, falando de sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade hoje, no Brasil, é você seguir o Código Florestal e, por exemplo, na Amazônia, você conservar 80% de sua terra. Já para a Europa, bom, sustentabilidade está mudando, porque nessas novas normas, se você está, sei lá, transformando em fazenda uma região, você está plantando, criando boi, que antes de 31 de dezembro de 2019 já não era uma área produtiva, pô, você está desmatando, você não está sendo sustentável. Ou seja, eles brincam com os conceitos, são palavras que estão nas mãos dessa galera. E tá aí, o governo tá falando, cara, o que é degradação ambiental? No Brasil tem um significado, mas eles estão querendo tirar do Brasil. E a decisão vem lá de fora. Uma decisão supranacional através de organismos internacionais.